Boa tarde, pessoal. É um grande prazer receber vocês aqui na nossa palestra. O Kleber, já vou apresentar ele aqui para vocês. O Kleber ele é formado em engenharia eletrônica, com experiência de mais de 18 anos na indústria aeronáutica e da defesa, onde foi executivo na área comercial por mais de 7 anos. Decidiu empreender e certificou-se como coach de negócio pela Action Coach. Hoje atua auxiliando empresários e empresas, mas principalmente líderes de igreja, ONGs. Ele está acostumado a melhorar o desempenho das suas organizações com ferramenta de gestão. Atualmente é diretor executivo do BNI na região de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. É pai da Sara, que eu conheço, e do Davi, de 6 e 4 anos. E casado também com a Tatiana, há mais de 16 anos. Seu hobby é charcutaria. Uma coisa que pouca gente sabe sobre ele é que ele é tímido e odeia aparecer. Ele é um grande colega também, nosso aqui, vizinho de Mato Grosso. Eu sou o Dex de Mato Grosso e ele Mato Grosso do Sul. É com grande prazer que vocês recebem aqui, com palmas, o grande Kleber Ribas. Seja bem-vindo, Kleber. Obrigado, Mário. Muito valeu demais. Sempre um prazer estar aqui mais uma vez contigo. Eu vou interagir bastante com você, porque você é quem eu estou vendo aqui, Mário. Então, você vai me dando feedback aqui. E o pessoal pode dar o feedback pelo chat também, tá bom? Eu vou compartilhar a tela aqui e a nossa ideia hoje é falar, né, sobre planejamento estratégico e por que o networking tem que estar no seu planejamento estratégico, né? Então, eu queria basicamente falar essas duas coisas, que você tem que ter um planejamento e você tem que ter o networking dentro do seu planejamento. Então, não adianta a gente estar aqui no BNI, faz parte do BNI, faz networking, sem um planejamento também não adianta. E se você tiver um planejamento lindo, mas não está fazendo, né, tudo que precisa ser feito, também não vai conseguir alavancar o seu negócio como ele poderia. Então, eu queria começar primeiro falando para vocês por que planejar, né? Por que a gente tem que planejar? E eu vou colocar aqui algumas informações, onde tem um QR Code aqui na minha apresentação, é a fonte, né, para vocês consultarem aqui. Eu não gosto de estatística de WhatsApp, estatística de Facebook, né? Então tem lá a fonte para você consultar as informações que eu vou passar aqui, tá? Então tem alguns estudos, tem muitos estudos aí que falam sobre planejamento estratégico nas empresas e o efeito que isso tem no desempenho dessa empresa, né? E aí um dos estudos mostra esse gráfico aqui, ó, que é a estatística de sobrevivência das empresas ao longo do tempo, né? De acordo com a época em que foi feita essa pesquisa. Essa pesquisa foi repetida várias vezes ao longo de vários anos, né? E você vê que lá em 95 a estatística é uma, em 2000 a curva é muito próxima, em 2005, 2010 é muito próxima. E ao longo desses vários anos de pesquisa aí, né, o que a gente viu foi diversos ciclos econômicos, diversas crises. Qual que é a conclusão que a gente tira disso? Que não é o momento econômico que muda essa estatística de quantas empresas sobrevivem depois de um certo tempo, né? Aqui um outro, que mostra aqui uma outra comparação também da sobrevivência das empresas depois de um certo tempo. Então, depois de 5, 10 anos de empresa, né, quantas delas sobrevivem, né? E aqui, comparando os diversos ramos. Então, você tem aqui ramo de manufatura, né, de fábrica, você tem ramo de serviços, ramo de construção. Aqui já tem um pouquinho mais de diferença entre uma curva e outra, mas ainda assim o comportamento dessa curva é muito semelhante. Ou seja, resumindo aqui, na maior parte dos casos, depois de 10 anos, cerca de 70% das empresas fecharam, né? E aí, qual que é a conclusão disso? Que não depende do ramo, não depende de época econômica, de crise, não depende de nada disso. O que esses estudos que eu trouxe aqui mostram é que tem muito mais a ver com você ter um bom planejamento, uma boa execução desse planejamento, é o que faz você estar dentro daqueles 30% que vão sobreviver, né? Então, primeira coisa, né? Por que planejar? Para que você garanta a sobrevivência do seu negócio, né? Existe muito mais correlação entre a execução do planejamento do que com o cenário econômico ou o ramo, como eu falei, né? E aí, esses números aqui, precisamente, vão variar de estudo para estudo, mas você sempre vai ter uma correlação positiva entre quem planeja melhor, vai ter uma sobrevivência maior.
mais chance de alcançar a viabilidade, mais chance de ter um crescimento sustentável no longo prazo, né? E tem estudos que mostram aí até o dobro de chance de sucesso de um novo negócio. Quando você abre, se você já abre planejando bem, você vai ter até o dobro de chance de ter uma longevidade aí desse teu negócio, né? Outro aspecto aí do planejamento, então, para motivar você a planejar, você vai ter uma maior taxa de crescimento. Então, não só você vai sobreviver depois de um tempo, mas durante o tempo que você está tendo o teu negócio, você vai ter um crescimento mais rápido, né? Aqui, novamente, cada estudo mostra uma taxa um pouco diferente. O fato é que, na média, quem planeja tem um crescimento maior do que quem não planeja, né? Maior facilidade em obter financiamento também, dependendo do tipo de negócio, quando você vai buscar um financiamento no mercado, fora, com financiadores, até com banco, se você demonstra que você tem um planejamento sólido, você vai ter muito mais facilidade em conseguir esse financiamento, seja na fonte que for, seja do modo que for buscar esse financiamento para a tua operação, né? Outra coisa, você vai ter um maior comprometimento com a visão, né, com as estratégias, com as prioridades que você definiu lá no teu planejamento e com o foco que você vai dar para o teu negócio, né? Por que isso? Porque quando você planeja, você escreve, né, automaticamente você se obriga a ter clareza, você se obriga a definir algumas coisas que você não tinha bem claras, né? E isso vai te dar um maior comprometimento, né? Aqui não dá tempo da gente entrar, porque a meia hora corre muito rápido, né? Mas a gente tem vários mecanismos aí, neurociência, que explicam por que quando a gente escreve alguma coisa, a gente se compromete com isso, né? O Mário é especialista, ele sabe bem do que eu estou falando. Outra vantagem, então, um planejamento estratégico bem feito, ele vai te auxiliar na delegação e na comunicação, né? Não adianta só você ter o planejamento e estar na sua cabeça e só você sabe para onde vai o teu negócio. Se você tem uma equipe, você tem que comunicar essa equipe para onde você quer levar o teu negócio, quais são as coisas importantes no teu negócio, quais são as prioridades, quais são os valores do teu negócio. Comunicando isso bem comunicado para a equipe, o teu planejamento vai te auxiliar a fazer uma delegação mais tranquila, você vai ter muito mais resultado da equipe quando você tem um planejamento claro para o negócio todo, né? E o último, que eu acho talvez um dos mais interessantes também, é o aprendizado estruturado sobre o teu negócio. Então, lógico, eu estou aqui há 10 anos e nunca precisei fazer planejamento, estou aprendendo muito bem, obrigado. Só que se você estiver fazendo planejamento, a cada ciclo de planejamento, você vai aprender muito mais fácil, de uma maneira muito mais estruturada, o que deu certo, o que não deu, um caminho que foi bom, um caminho que não foi bom, algum detalhe ali que você podia ter feito melhor. Então, esse aprendizado estruturado vai te dar aquele crescimento mais rápido que a gente falou no começo. Deixa eu, só antes de continuar aqui, eu vou botar uma pesquisa para vocês, só para a gente ter noção de como é que está a nossa audiência aí em termos de planejamento. São poucas perguntas, bem rapidinho, mas a gente vai poder ter uma noção melhor de como é que está o planejamento nos negócios de vocês. Então, vamos lá. Como é que funciona o planejamento dentro de um negócio, né? O planejamento dentro de um negócio funciona igual o GPS funciona quando você sai andar por aí. Onde é que você vai sem GPS hoje em dia, Mário? Me ajuda aqui um pouquinho. Tem GPS só no bairro onde você mora há muito tempo. Exatamente. Então, você só vai sem GPS onde você já conhece. E com o teu negócio é a mesma coisa. Você vai sem GPS onde você já foi, onde você já está, onde você já chegou. Você não vai conseguir crescer além do que você está hoje sem um plano, sem um caminho claro, né? Então, eu vou fazer aqui uma analogia e vocês vão ver que muita coisa funciona perfeitamente aqui, entre você pegar o seu carro, pegar um GPS e colocar o seu destino e você fazer o planejamento do seu negócio. Então, onde é que você costuma ir? Onde você já foi, né? Onde você já conhece, onde você já esteve, ali você talvez possa ir sem planejamento nenhum. Basta saber onde é que está o destino? Eu vou colocar lá o destino e boa, o GPS já me manda? Não, ele precisa saber também onde eu estou agora, para que eu possa construir o melhor caminho, né? Outra coisa, não existe um único caminho. Muitas vezes o GPS vai te dar 2, 3 alternativas de caminhos. O planejamento da tua empresa é a mesma coisa, não existe um único caminho, uma única resposta
para como fazer as coisas, né? E o melhor caminho, em diferentes situações, pode ser diferente, né? Um caminho está congestionado, ele direciona para o outro, tá? Mesma coisa com o teu planejamento. Você não tem que se prender a uma única opção, né? Lógico que o planejamento você vai escolher uma opção, mas sabendo que, em determinadas circunstâncias, isso pode ser necessário mudar, né? Uma vez escolhida, a rota também não é fixa. Por quê? Porque ao longo do caminho eu posso errar, eu posso tomar uma entrada que eu não devia ter tomado, né? E o que o navegador ali vai fazer? Ele vai recalcular, ele vai redirecionar a tua rota de acordo com o que vai acontecendo a cada momento, né? Quando eu erro, quando eu desvio, ele vai achar um novo caminho, sempre buscando novamente levar para aquele meu destino que eu queria, né? E se eu mudar de destino, posso... eu queria ir para um determinado... Vou lá para o shopping e, de repente, eu vou querer passar primeiro na padaria. Posso fazer isso? Posso. E com planejamento também não é diferente. Eu posso mudar o meu destino, né, a hora que eu quiser. Por que eu falo isso, pessoal? Porque muitas vezes eu descobri que a gente tem um monte de desculpas para não planejar direito, né? E uma delas é que a gente tem uma certa dificuldade em se comprometer. Então, eu quero, a primeira coisa, trazer para vocês que comprometa-se, principalmente com o crescimento da tua empresa, comprometa-se em fazer esse planejamento, seguir, ter essa disciplina, mas sabendo que em qualquer momento que aquilo não estiver funcionando para você, você pode sim mudar, né? Então, como é que a gente vai planejar, né? Então, obviamente, você vai partir da sua situação atual, do seu ponto de partida, identificar esse ponto de partida, saber em que situação você está, saber quais são os problemas que te incomodam, o que deu certo até hoje no teu negócio, né? Saber onde você quer chegar, ter clareza do teu destino, clareza do teu objetivo para o teu negócio, né? E aí sim, depois de saber onde você está e onde você quer chegar, você vai definir uma rota. E aí, como eu falei, você tem mais de uma rota, você pode escolher vários caminhos aí, né? Que é o passo a passo, vamos falar assim, né? Você vai definir aí o passo a passo para chegar naquele objetivo que você definiu. E daquele passo a passo, você tem ali o primeiro passo, os primeiros passos que são os primeiros e mais importantes, né? Que são exatamente as estratégias, as ações que você vai escolher, definir, planejar com mais detalhe, né? Você vai planejamento empresarial é um planejamento interativo, ele vai sempre evoluindo, né? E, por fim, a navegação, ou seja, eu fiz o planejamento, depois eu vou fazer a navegação ao longo daquele planejamento, eu vou executando o meu plano ao longo do caminho, né? E aí o que eu tenho que tomar muito cuidado aqui é o que eu preciso monitorar, né? E a frequência, ou seja, eu vou monitorar aqui o resultado financeiro da empresa. Tá bom, de quanto em quanto tempo eu vou fazer isso? Quais são os parâmetros para saber se está ou não está dentro do planejado, né? Quais são os itens do desempenho financeiro que eu vou olhar? Vou olhar só lucro, vou olhar vendas, vou olhar, enfim, quais são esses parâmetros que eu tenho que olhar e de quanto em quanto tempo eu vou olhar. E aí, então, você vai fazer esse acompanhamento e, finalmente, você vai fazer os ajustes e os aprendizados de tempos em tempos, né? O ciclo do planejamento aí que você vai estabelecer para o teu negócio, tá? Muito bem. Então, falando agora, o que eu vou planejar, né? Então, eu já passei muito rapidamente, a ideia aqui não é ensinar ninguém a fazer o planejamento, existem várias técnicas, várias maneiras, né? Aqui é um overview para estimular vocês, que vocês pensem nisso e vejam se o que vocês estão hoje fazendo, né? Eu vi aqui na pesquisa que a maioria que respondeu disse que tem um planejamento, mas a maioria também disse que está só na cabeça, né? O planejamento está aqui, ó, só no meu pensamento, né? Isso vai te dificultar na hora de comunicar. Talvez na hora que você botar no papel, você vai perceber que você não tinha tanta clareza assim, né? Enfim. Então, o que você tem que planejar quando você considera um sistema de planejamento, né? Um fluxo aí que você vai estabelecer para o teu negócio. Então, você vai colocar aí, em primeiro nível, você tem que pensar aí no teu porquê, no teu propósito, missão, dependendo do autor que você vai ler, do método que você vai usar, você pode chamar de maneiras diferentes, mas é o macro. Por que o teu negócio existe? Para que ele existe? Né? Por que isso? Por que isso é importante? Porque se o teu negócio existe para pagar suas contas, talvez o seu negócio seja pequeno demais.
E se o teu negócio existe para pagar as contas, ele nunca vai crescer o bastante para virar realmente algo maior, né? Se ele só existe para isso, é isso que ele vai cumprir, e talvez nem isso, né? Então, pensar aí num passo além, né? Que tipo de contribuição o teu negócio traz, enfim. Pensar na cultura que você quer colocar na tua empresa, nos valores, né? São coisas bem macro aí, mas que vão te ajudar depois a priorizar as decisões, priorizar os seus objetivos, priorizar o que é importante para a tua empresa, tem que ser baseado nesse primeiro pensamento aqui do seu porquê, da sua missão, do seu propósito, tá? Depois, um segundo nível de planejamento aqui, você vai pensar nos objetivos de longo prazo, né? Por quê? O Ivan Misner, na palestra agora há pouco, ele falou, né? O negócio, assim como networking, não é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros, né? É uma maratona. Você vai estar com o seu negócio funcionando por muitos anos. Então, você tem que pensar em objetivos de longo prazo para que os seus passos de curto prazo sejam na direção correta, né? Depois, obviamente, você vai pensar nos objetivos de curto prazo que vão te ajudar a chegar naquele objetivo de longo prazo. E que áreas que você vai colocar no teu planejamento? O que você tem que considerar no teu planejamento? Tem que considerar a área financeira, com certeza, né? Um negócio que não cuida do aspecto financeiro, inevitavelmente vai parar no meio do caminho, vai entrar naquela estatística dos 70% que não duram, né? Você tem que pensar no marketing e vendas, e aqui nós vamos detalhar um pouquinho mais, porque eu vou entrar exatamente na parte do marketing, né? Tem que planejar como é que eu vou conseguir mais clientes, quantos clientes a mais eu vou conseguir, quanto eu quero crescer nas minhas vendas, né? Você vai ter que planejar naturalmente a operação também, então aqui operação é tudo que, né, o que você faz de fato, que você entrega, a tua produção, estoque, recurso que você precisa, capacitação da tua equipe, enfim, tudo que você precisa para entregar para o teu cliente aquilo que você vendeu, né? E um aspecto que muita gente negligencia também, mas que é extremamente importante, né, os seus objetivos pessoais também. Não deixe de considerar isso na hora de fazer um planejamento. Por quê? Se você esquecer, você está negligenciando um aspecto essencial aí, que é os negócios são feitos por pessoas. A gente ouve muito isso no BNI, né? Os negócios são feitos por pessoas. E pessoas não saudáveis não vão conseguir gerar um negócio saudável no longo prazo. Então, lembre de considerar também no teu planejamento o aspecto pessoal, família, saúde, né? Tudo que você precisa para ter uma vida equilibrada e saudável e ter um negócio sustentável no longo prazo, né? Muito bem, e aí finalmente, daqueles objetivos de curto prazo que você olhou vários aspectos do teu negócio, você vai selecionar ali as estratégias, ações, KPIs que você vai acompanhar, enfim, para depois poder fazer a execução desse planejamento, tá? E aí eu queria explorar um pouquinho, né, essa área do marketing, né? O que tem que estar no teu planejamento de marketing, né? Muitas vezes a gente faz um planejamento só de vendas, mas não consegue definir como é que vai atingir aquela venda, né? Então, eu coloquei na pesquisa, né? Como é que está o crescimento do teu negócio nos últimos 12 meses, né? E é importante que você tenha esse monitoramento, você saiba, né, se você está crescendo o que foi esperado ou não, né? E a segunda, e aqui ó, o resultado aqui do pessoal que respondeu é que a maioria é que cresceu menos do que o esperado. Uma parte considerável e cresceu menos do que o esperado, né? Como é que você mede esse crescimento? Como é que você avalia esse crescimento? Então, aqui está bem equilibrado, né? Muita gente vai avaliar o crescimento aí pelo número de clientes, muita gente vai olhar o faturamento, a minha venda total foi de tantos R$1.000 ou milhões de reais, né? Ou outras pessoas vão olhar o lucro, né? Aqui depende do teu negócio, depende da maneira que você quer levar a estratégia do teu negócio, né? Mas você pode olhar aí vários indicadores para monitorar o crescimento da tua empresa. O que eu quero destacar aqui é que, independente do que você olhe, no final o que importa é o lucro, né? Uma empresa pode ter crescido em número de clientes, e se ela perdeu margem para conquistar esses clientes, no final o dinheiro sumiu, né? Ou pode ter aumentado o faturamento, mas se não teve uma margem boa e não manteve essa margem boa, o lucro não aumentou. Você está trabalhando mais para ganhar a mesma coisa. E talvez isso não seja interessante. Então, vai aí
em inglês tem uma expressão, né? Food for thought, ou seja, alimento para o seu pensamento, né? Para você questionar se as suas decisões estão sendo bem tomadas, né? E aí, falando aí de marketing, né? Dentro lá daquele ciclo de planejamento que você vai repetir de tempos em tempos, vai replanejar, né? Considerando o aprendizado que você fez, vai considerar várias áreas, não vai considerar a parte financeira, vai considerar a operação, vai considerar a parte pessoal. Considere o marketing. É importantíssimo que você tenha clareza de como você vai fazer o teu negócio conseguir mais clientes, mais vendas, mais lucro, né? E selecione aí estratégias que vão te ajudar a atingir esse objetivo, tá? E aí, quando a gente estuda um pouquinho de marketing, a gente vai poder olhar o marketing em 3 grandes grupos, grandes agrupamentos aí de estratégias de marketing. Então, você vai ter as estratégias de ir atrás do cliente, a prospecção ativa, aquele tipo de coisa que você faz onde o teu cliente não está te esperando e você está indo atrás dele. Então, exemplos, né? Telemarketing, né? De novo, o Evan Maser citou, né? Quem quer fazer ligação fria aqui para cliente, buscando cliente, né? E-mail marketing, né? Mandar e-mail para o teu cliente, né? Campanhas online, quando você paga anúncios, tráfego pago, também não deixa de ser uma prospecção fria, uma prospecção ativa. Você está indo atrás do seu cliente na casa dele, batendo na porta dele lá e perguntando se ele quer o teu produto. Né? Essa é uma estratégia, é um grupo de estratégias, tem várias outras aqui que você pode trabalhar. Né? A outra é a prospecção passiva, ou seja, é o inbound que o pessoal fala, né? É você esperar o seu cliente vir te procurar. Como é que eu faço isso? Anúncios de maneira geral, então tanto faz aí anúncios em outdoor, em revista, em jornal, né? Também no mundo online tem a prospecção passiva também, que é as campanhas no Google, onde o cliente te procurou, aí sim você aparece para ele, então é um pouco diferente porque o cliente tem que estar te buscando, né? Para quem tem loja, para quem tem loja física, vitrine é uma estratégia fantástica aí de marketing passivo, né? Uma vitrine atraente, uma vitrine que consegue explorar o desejo do cliente que está passando. Ele olhou naquela vitrine e fala assim, poxa, vou entrar. Né? Então, é uma estratégia interessante de marketing para chamar o cliente que está passando para entrar na sua loja. Né? Então, são estratégias de prospecção passiva. Né? Você não está indo atrás do cliente, você está esperando o cliente passar, te procurar, e você simplesmente vai se destacar entre todos os outros que ele possa ver. E a terceira estratégia, o terceiro grupo de estratégias de marketing que você vai ter aí, são as estratégias de networking, estratégias de relacionamento. Né? Então, são parcerias, são, por exemplo, parcerias estratégicas, exemplos clássicos aqui que eu trouxe para você imaginar aqui, né? Um pet shop e um veterinário. Então, todo mundo que vai num pet shop, tem um pet, pode, em algum momento, precisar de um veterinário. Se aquele pet shop tem uma parceria com um determinado veterinário, ou vice-versa, né? Eles podem trocar entre si indicações de clientes que estão precisando daquele serviço, né? Ou uma academia e uma loja de roupa, né? De roupa esportiva, mesma coisa. O cara está indo na academia, precisa daquela roupa para o treino, e você tem uma loja que é parceira, ou pode oferecer. Aqui tem inúmeras estratégias de estimular essa parceria. Você pode oferecer um desconto, você pode oferecer alguma condição especial, você pode oferecer algum bônus, você pode simplesmente trocar indicações e ter essa parceria, né, de troca aí. Enfim, a ideia aqui é só dar um exemplo, né, de como isso pode funcionar, e funciona muito bem, né? E a outra possibilidade aqui que eu trouxe é o ProBNI. Eu não sei aqui quantas pessoas estão no BNI, quantos são visitantes que não conhecem ainda o BNI, mas o BNI é uma estratégia de marketing de referências, onde a gente troca indicações de negócios, né? Com a diferença que o BNI ele tem uma metodologia. Então, pode fazer sem metodologia? Pode também. Né? O que a metodologia vai te ajudar? A gente vai falar um pouquinho mais na frente, mas a metodologia vai te trazer estrutura para essa estratégia, vai te ajudar a fazer essa estratégia ser previsível, ser consistente, ser otimizada, né? Então, não existe aqui, a minha ideia aqui não é falar que você tem que ter uma estratégia de marketing. Dentro do seu planejamento estratégico, você tem que ter várias estratégias de marketing, você pode usar muitas estratégias. Né? Pelo menos, idealmente, aí você tem que ter pelo menos uma de cada um desses grupos aqui. Então, você pode sim ir atrás do seu cliente, você pode ter uma estratégia de marketing passiva que funcione bem para você, e você pode estimular indicações, ter parcerias, participar do BNI, ter uma metodologia de referências bem estruturada,
e tudo isso vai agregar para o teu negócio, né? Ou você pode não ter nada disso e usar o marketing da esperança e ficar esperando o cliente cair no teu colo, né? Conversando com um dentista, não sei se tem algum dentista aqui na sala, mas conversando com um dentista que tem um consultório odontológico, eu perguntei, como é que é? O cliente cai sentado de boca aberta na cadeira esperando você atender ele? Não, ele não cai, você tem que ir atrás desse cliente, você tem que de alguma maneira divulgar o teu trabalho, né? Então, escolha aquelas estratégias que mais se adaptam ao teu estilo, mais se adaptam ao teu negócio, planeje essas estratégias e use, né? A provocação aqui é que você realmente faça um planejamento e aplique essas estratégias no teu negócio, tá? Porque senão você vai ter um negócio que vai depender do crescimento, aquele crescimento natural, orgânico, onde você atendeu bem, e o teu cliente, quando está muito, muito empolgado com o teu atendimento, ele vai comentar com alguém, e se der sorte, ele vai falar do teu negócio para um bom cliente, né? Então, isso não dá volume, não vai ser suficiente para você crescer num ritmo interessante. Então, escolha as estratégias, aplique essas estratégias, mais de uma, tá? E exercite isso, e de tempos em tempos você vai revisar o teu planejamento, ver o que deu certo, replanejar, né? E otimizando isso aí. Muito bem, como é que o networking, de todas essas aqui que eu citei, né, eu quero destacar essas estratégias de networking. Por quê? Porque o networking, ele vai te trazer, sem dúvida nenhuma, mais clientes, né? Mais pessoas vão conhecer o teu negócio, se você tiver um networking produtivo, se você aprender a fazer bem esse networking, né? O networking, ele vai ter um fator de conversão muito maior do que as outras estratégias, não tenha dúvida, isso existem inúmeras estatísticas que vão mostrar, né? Se você está acostumado aí com marketing digital, você está trabalhando na faixa de alguns pontos percentuais, enquanto que indicações, referências, né, clientes que vêm através do networking têm uma taxa de conversão dezenas de vezes maior, né? E isso, claro, vai te trazer mais negócios fechados. Então, com menos esforço, você consegue um resultado proporcionalmente maior. De novo, não estou falando para você só fazer isso, aplique várias estratégias, mas eu quero destacar aqui a importância de você considerar o networking dentro dessas estratégias como uma que você não pode deixar de fazer, tá? O outro aspecto do networking, né, comparando com o marketing, né, seja o inbound ou outbound, ele traz mais confiança. Então, por que ele traz mais confiança? Porque ele passou por um relacionamento, é alguém que está te indicando, é alguém que você conheceu num evento, ou numa festa, ou num café, ou seja lá onde for que você conheceu essa pessoa, teve alguém que te apresentou, teve alguém que te indicou, passou por um aspecto aí de gerar confiança, né? E com mais confiança, esse teu cliente que chegou, ele vai ter uma maior retenção, ele vai fazer mais negócios com você, ele vai ficar mais tempo fazendo negócio com você antes de te abandonar e trocar por um concorrente, né? Você vai ter a chance de aumentar a tua venda média, porque tem confiança, né? Então você não vai precisar brigar por preço, né? E isso tudo gera, no final das contas, uma maior lucratividade. Você tem mais espaço para trabalhar a tua margem quando você tem a confiança do teu cliente. Você não tem medo de perder o teu cliente porque você está praticando um preço justo ali com uma margem digna para o teu negócio, né? Muito bem. E, finalmente, por que o BNI, especificamente, é a melhor forma de fazer networking? Então, BNI não é a única, mas é a melhor, sem dúvida nenhuma, disparado para quem conhece aí. A gente sabe que o BNI é totalmente diferenciado em relação a outras formas de fazer networking. E aqui eu queria destacar alguns aspectos, né, que vão fazer essa diferença. Nosso tempo extrapolou já aqui, só para finalizar. Ah, maravilha. Então, aqui, ó, o BNI, você tem experiência, são 37 anos de BNI, né? O BNI funciona há muito tempo e funciona muito bem. Você tem metodologia, então esse é o principal diferencial do BNI em relação a outras maneiras de fazer networking desestruturado. Dentro do BNI tem método, tem accountability, tem compromisso, né? E aí esse compromisso é o que faz realmente gerar resultado, né? E você tem aprendizado. No BNI você nunca vai parar de aprender, não importa quanto. Agora no Speed Learning a gente estava com pessoas de 3 meses e pessoas de 11 anos dentro do BNI.
e estávamos falando exatamente disso. Você nunca para de aprender dentro do BNI. Tá? Então, isso tudo está embasado pelos valores do BNI. Para quem conhece, já identificou aí que são exatamente os valores que o BNI tem, né? Alguns dos valores que o BNI pratica. Né? Então, resumindo aqui rapidamente a minha mensagem, né? Primeiro, planeje-se, né? De maneira estruturada, escreva o seu planejamento. Eu vi que a maior parte aí não escreve, escreva, bote no papel, né? Escolha aí uma metodologia e coloque isso na prática. Segundo, inclua o marketing no seu planejamento. Não adianta planejar todo o resto e não planejar como é que você vai crescer. E use várias estratégias de marketing e dentro dessas estratégias inclua o networking, porque ele dá um resultado proporcionalmente maior, muito significativo. E aí, se você está considerando, o BNI é uma estratégia muito interessante, pode ser a melhor opção aí para você nesse momento. Obrigado. Eles querem saber, mundo. Kleber, como que eles te encontram no Instagram, né? E já mandaram mensagem aqui pedindo. E finaliza, claro, né? No Instagram, eu tenho o BNI IPs, eu sou diretor aqui do BNI em Campo Grande, então tem BNI IPs, BNI Campo Grande, e tem a minha empresa, Edificar Gestão Empresas, está tudo lá no Instagram, vocês podem me encontrar lá, tem no LinkedIn também, fica fácil aí de me achar, tá bom? E é claro que nesse mundo globalizado, né, cada vez mais, independente do tamanho da sua cidade, do tamanho da sua empresa, essa eficiência, o planejamento, tem que fazer parte aí, né, do novo empresário. Senão, ali a estatística está falando, né, como a concorrência e o mercado pode engolir aquela empresa que é despreparada. Finaliza aí com a frase, Kleber. Então, como vocês viram na apresentação que o Mário falou, um dos meus focos hoje em dia é auxiliar líderes de igrejas, né? E aí eu trouxe aí um versículo bíblico, né? Se você um dia quiser construir uma torre, né, você vai primeiro parar e pensar quanto dinheiro você precisa para ter certeza que você vai terminar, senão você vai parar o projeto na metade e não vai conseguir terminar e as pessoas vão rir de você. Né? E isso está lá na Bíblia. Então, planejamento é bíblico, planejamento é essencial aí para a nossa vida e também para o nosso negócio. Lembrei de uma frase, Kleber. Não estava chovendo quando Noé começou a construir a arca. Fica aí. Muito bem. Gente, boa tarde. Muito obrigado, Kleber. Show de bola. Para mim, foi uma aula, tá? Quero discutir com você depois um pouco sobre a palestra. E vamos lá para a nossa convenção, né? Vamos sair aqui da sala e uma ótima tarde a todos. Parabéns a vocês que estão aqui buscando essa tarde crescer junto com a gente, porque juntos nós somos melhores, né, Kleber? Isso aí. Um abraço, pessoal. A conferência está fantástica. Continuem aí. Tem muito conteúdo bacana também. Um abraço. Muito show, gente. Até mais. Tudo de bom.